O nosso assunto agora é o armazenamento de dados na nuvem e a inteligência artificial generativa. Comigo aqui no estúdio do Jornal Times Brasil, Kleber Moraes, que é diretor-geral da AWS Brasil, é a Amazon Web Services. Kleber, boa noite, um prazer ter você aqui comigo. Primeiro eu quero começar entendendo e contando para o nosso telespectador o que exatamente faz a AWS e qual é o tamanho de vocês nesse momento, hoje. Então, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E deixa eu contar um pouco da história da AWS, que a AWS nasceu de uma inovação de dentro da Amazon, onde há 20 anos atrás, quando nós tínhamos um pico de necessidade computacional nos momentos de Black Friday, nós tínhamos no momento seguinte uma disponibilidade de máquina muito grande. Então, dentro do conceito e do espírito da Amazon de inovar, nós resolvemos levar isso ao mercado através da internet, fazendo com que o usuário final pagasse conforme ele utilizasse. Daí veio a famosa nuvem. Nós somos os pioneiros na utilização de nuvem e para isso nós habilitamos novas empresas de tecnologia a poder usar. Ou seja, nós somos a área de inovação da Amazon que traz toda a parte de tecnologia para o mercado. E hoje a AWS é uma empresa de mais de 100 bilhões de dólares, presente em todos os momentos na nossa vida, ou seja, desde o advento de você estar assistindo a Netflix, ou de você estar indo no Airbnb, ou você fazer uma transação bancária, ou uma compra, ou seja, hoje nós somos o grande habilitador da tecnologia para a população em geral. E qual é o peso do Brasil para a operação global da AWS? Hoje o Brasil sempre foi uma área que nós olhamos como investimento futuro. Nós tomamos uma decisão de investir há 14 anos atrás numa infraestrutura de data center, Cris. Nós investimos mais de 5,6 bilhões de dólares para construir a 8ª região do mundo. Ou seja, nós investimos no Brasil antes de investir em UK, antes de investir em outros países. E ao longo dessa jornada é interessante que nós criamos um mercado no Brasil. Acho que as primeiras empresas que começaram a utilizar a nuvem naquele momento foram as empresas que a gente chama que foram as startups, empresas como Nubank, empresas como iFood, empresas como Mercado Livre, que viram nessa tecnologia uma possibilidade de poder iniciar seus negócios com investimento menor, mas ao longo dessa jornada a gente teve a oportunidade de ajudar grandes clientes. Os grandes clientes viram na nuvem um diferencial competitivo para poder crescer os seus negócios, então, atualmente clientes como Itaú, clientes como Petrobras, clientes como Embraer, utilizando a nuvem como inovação e como uma vantagem competitiva para poder atender as inovações do mercado. Um pouco antes de você sentar aqui na bancada, eu estava conversando com a Juliana Munaro, que é a nossa especialista em inovação e negócios, exatamente sobre uma frase do CEO da Amazon, que ele diz que a força de trabalho da empresa vai diminuir nos próximos anos com a implementação de ferramentas de inteligência artificial para criar conteúdos. Você concorda com ele? Cada vez a gente vai ver menos gente trabalhando ou a gente vai ver pessoas que saibam trabalhar melhor com as IAs generativas, que muita gente defende isso? Eu diria que a todo momento que você tem uma disruptura tecnológica muito forte, você tem uma mudança do emprego. Então, quando você pega a Revolução Industrial ou a Revolução Agrícola, você tem momentos tecnológicos que você deixa de ter uma especialização em um segmento para ter um outro tipo de trabalho. O que a gente acredita é que isso vai começar a existir. Ou seja, você vai deixar de ter funções cada vez mais operacionais, que vão ser substituídas por tecnologia generativa AI, mas você vai criar um novo mercado onde novas funcionalidades e novas funções surgirão. Então, o que a gente enxerga é muito uma evolução para o benefício de nós como cidadão. Acho que o que o advento da nuvem trouxe como benefício, como eu te falei, hoje você sai de casa, você usa uma ferramenta de olhar como é que está o trânsito, você viaja de maneira mais tranquila usando tecnologias para poder selecionar sua viagem e o seu hotel. O que a inteligência artificial vai prover para nós é essa nova revolução que eu chamo. Então vai ter uma nova força de trabalho, vai ter uma nova forma de trabalhar e eu acredito que isso vai ter sim uma mudança de foco no emprego. A gente quer falar também sobre essa pesquisa da AWS em parceria com a Access Partnership, que tem uns números que me impressionaram bastante. 93% das empresas brasileiras já começaram a explorar essas ferramentas de IA. É um número
realmente chocante, na minha visão. Não sei se para você foi algo natural, mas até onde vai essa exploração? Primeiro, o Brasil sempre foi um polo de inovação tecnológica. Nós, brasileiros, na utilização de WhatsApp, de mídia social, nós somos o que a gente chama de early adopter. Então, olhar esse dado, ele mostra para a gente que realmente as empresas estão preocupadas empresas de todos os segmentos. Empresas de todos os segmentos olhando, mas talvez tenha dois dados aí que essa pesquisa também trouxe uma importância, que foi que hoje 56% das empresas já têm executivos para cuidar de inteligência artificial. Então elas estão não só fazendo trabalhos internos, mas colocando parte daquela movimentação que eu falei para você, que começa a ter executivos com outro perfil, fazendo com que esses executivos cuidem dessa área. E muito do que pela primeira vez, Cris, nós olhamos que o investimento feito em tecnologia, em outras tecnologias como a inteligência artificial, ultrapassou os investimentos feitos em segurança. Ou seja, são duas áreas que demandam um investimento muito forte, porque segurança hoje, em função do que acontece, e andam lado a lado, mas ultrapassou pela primeira vez. Então a gente vê, sim, essas empresas investindo, mas mais do que isso, essas empresas capacitando. O que foi feito ao longo dessa nossa jornada de 14 anos aqui, que foi capacitar e formar mais de 800 mil pessoas no Brasil, hoje traz uma nova oportunidade de trazer com que todos esses funcionários que começam a entender um novo mercado também sejam capacitados para usar a tecnologia como diferencial. Ou seja, aquela empresa que não tiver tecnologia de generative AI como vantagem competitiva, eu diria que ela tem uma grande chance de não existir. Agora, de qualquer maneira, ela tem que ter aquilo com um objetivo, com um propósito. Não é só, eu não posso perder esse bonde. Porque o que a gente vê é muita empresa também, ou muita gente, eu preciso ter. Preciso ter por quê? Eu preciso ter porque eu preciso resolver uma dor do meu cliente. Eu preciso ter para ter uma solução para oferecer para o consumidor, certo? Acho que você pegou uma questão, e essa palavra que a gente usa muito interna, que é resolver uma dor da empresa ou do cliente. Então, essa fase de experimentação, ela já passou. Esse foi o início da inteligência artificial. Hoje você vê as empresas realmente atuando, eu diria, em duas áreas. Ou numa área de otimização interna, de melhoria de processos, de trazer com que a inteligência artificial ajude em processos no lado da eficiência para redução de custo, ou do outro lado da inovação. Você já começa a ter vários exemplos que no dia a dia você vê que aquilo ajudou as empresas a se superarem. Um exemplo, a Natura. A Natura utiliza uma forma de busca que muitas vezes você vai comprar um perfume, mas você não lembra qual era a marca do perfume. Fala, é um perfume de um vidro pequeno que eu lembro que ele tinha uma cor rosa. Ela traz para você a recomendação daqueles produtos, isso ajudou a acelerar as vendas. O modelo é esse, ou você ajuda na eficiência do custo, ou você trabalha em inovar. Exemplos como esse a gente tem vários. O Mercado Livre está trabalhando, os bancos. Semana passada nós tivemos um evento grande em São Paulo, que foi a Febrabantec. Todos os bancos, todos os dias. Mas todos os bancos mostrando como é que você pode, com uma inteligência artificial ou com um agente, saber que você tem um investimento, como é que você pode melhorar o retorno sobre aquele investimento ou diminuir, muitas vezes, uma dívida que você tem, como é que você pode atuar com ideias e com informação para fazer isso como diferencial para nós. Kleber, eu amo esse assunto, poderia ficar horas aqui com você, a gente está com o tempo acabando, mas eu não quero deixar de te perguntar, se eu puder responder bem rapidinho, como é para você estar num lugar, num cargo em que você lidera, você toma decisões que vão definir o caminho para onde vai o avanço da tecnologia e, consequentemente, das pessoas? Isso é emocionante, Cris. Nós já nos encontramos em outros lugares, na XSW da última vez. Festivais de inovação por aí. Olhando como a tecnologia pode transformar a vida das pessoas. Mas a grande responsabilidade nossa, eu como executivo da Amazon e eu como brasileiro, é qual é o legado que a gente deixa para esse país. Ou seja, mais do que nunca o Brasil é um foco de investimento global. A gente está falando na lei de data center que está prestes a sair, que significa que empresas virão para o Brasil utilizando da energia sustentável, vendo no Brasil um polo de exportação de inovação, onde hoje as multinacionais brasileiras são empresas como iFood, são empresas como o VTEX, são empresas que levam
inovação e tecnologia. Então, estar sentado nessa cadeira traz uma responsabilidade, mas traz um orgulho muito grande de deixar um legado, que é o que a AWS tem feito ao longo dessa história, para poder olhar para frente e falar, contribuímos para o Brasil e estamos aqui para ajudar no futuro do Brasil. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, Cleber. Um prazer, viu, ter você aqui com a gente. Desejo mais sucesso ainda para a AWS aqui. Muito obrigado. No nosso país. Obrigada.